Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente e seu coração nesse dia. Hoje, essa palavra é para você. Você que recebeu um chamado de Deus, um dom de Deus, Ele te deu um propósito a realizar, mas as pessoas que estão ao seu redor querem te convencer que as suas origens, o seu passado, a sua linhagem não te habilitam a exercer o seu ministério, a exercer o seu chamado, a cumprir a sua missão. Enquanto você se esforça para caminhar em frente, o tempo todo se depara com a descredibilização dos mais próximos, com o descrédito e o sentimento é de solidão, isolamento e incompreensão. Saiba que Jesus te entende, afinal ele também passou pelas mesmas circunstâncias, mas permaneceu firme, confiante, apesar delas, e é por isso que você também vencerá o descrédito daqueles que estão ao seu redor. Em Marcos, capítulo 6, verso 1 diz assim: Jesus saiu dali e foi para sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhes vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Antes de tudo, o texto começa nos mostrando que os conterrâneos de Jesus, ao ouvi-lo ensinar na sinagoga, ao ouvir as suas palavras, ficaram grandemente admirados, mas aquela admiração era fruto da dúvida, da incredulidade. Eles julgavam impossível que aquele Jesus que eles viram crescer ali se tornasse alguém tão extraordinário, manifestando a glória de Deus e o conhecimento da Torá. Mas quem era esse Jesus que eles viam? Ele cresceu em Nazaré, uma cidade pequena, pobre, irrelevante e distante dos grandes centros. Essa era aquela região em que ninguém morava porque queria, mas por falta de opção e de condições financeiras para acessar algo melhor. José, pai de Jesus, era um construtor, ou seja, um trabalhador manual que tinha respeito moral, mas nada além disso. E Jesus seguiu a mesma profissão até o momento em que foi chamado por Deus, ou seja, não havia renome na profissão de Jesus. Aos olhos da sociedade, ele e seus pais eram irrelevantes e invisíveis socialmente. Nessas condições, o mestre conseguiria até aprender a ler, mas normalmente alguém dessa situação não tinha acesso a um ensino formal ou rabínico. Àquela altura, as pessoas esperavam que Jesus soubesse até ler, mas não interpretar e muito menos ensinar ou ter discípulos. Esse era o Cristo que aquelas pessoas enxergavam e nada mais. Além disso, o nosso Senhor tinha irmãos e nenhum deles recebeu aquela sabedoria, aquela graça, o que tornava o estranhamento ainda maior. Será que você se identifica com esse cenário? Será que você também sente a mesma dor que Jesus sentiu? Veio de um lugar simples, sem renome, sem diploma, sem um currículo invejável? E agora se depara com a descrença daqueles que olham para você? Nós temos a tendência natural a buscar acolhimento e aprovação daqueles que nos cercam. Não queremos ser taxados de diferentões, nem ser vistos como estranhos ou inadequados, mas a verdade é que é melhor ser diferente, mas seguir o chamado do Senhor, do que fugir do desconforto e passar a vida inteira ignorando esse chamado. Jesus suportou o desconforto da inadequação. E essa é uma dor presente na vida dos cristãos, mas nós muitas vezes lutamos contra essa dor constantemente. Queremos forçar a barra ou encontrar um jeito de sair desse lugar. Queremos deixar de ser aquele pontinho vermelho no meio do quadro branco. Não queremos chamar atenção.
Pelo contrário, queremos fazer parte de um grupo, ser amados, aprovados, validados, aplaudidos. E isso nos desvia do objetivo certo. O argumento daquelas pessoas foi a origem de Jesus. Afinal, ele não tinha habilitação nem aprovação da sociedade para exercer aquele papel na sinagoga que ele estava exercendo. Então, entenda que os argumentos continuam presentes hoje na minha e na sua vida. O sistema vai tentar argumentar com você. As pessoas e até mesmo o inimigo tentará te convencer de que de fato você é indigno, incapaz e por isso está isolado. Tudo ao seu redor vai tentar te convencer que a coisa certa a se fazer é se adequar ao seu meio, ao meio do qual você veio, abandonar essa fantasia de grandeza, essa história de chamado de Deus e aceitar que para você não vai rolar. Mas há um desfecho glorioso nessa história e ele acontece por causa da postura de Jesus diante das afrontas, das dúvidas. Ele não parou para analisar, nem para refletir se eles tinham razão nos seus argumentos e questionamentos. Ele simplesmente terminou o seu trabalho ali e foi para outros povoados ensinando a palavra de Deus. A opinião das pessoas não é tão poderosa quanto julgamos ser. Temos medo do que as pessoas pensam, do que elas opinam, e isso não faz o menor sentido. Opiniões não são tão poderosas assim. Pessoas pensam muitas coisas e sempre vão pensar, falam muitas coisas e sempre vão dizer, mas nada disso tem poder para mudar o decreto e a sentença de Deus sobre nós. Por isso, não temas. O desconforto da inadequação, do isolamento e da solidão não durará para sempre. Continue realizando o seu trabalho e ouse ser diferente, ouse ser aquele pontinho vermelho no meio do quadro branco. Não duvide do propósito de Deus para a sua vida. O Senhor proverá pessoas para caminhar com você. E se você deseja viver essa realidade hoje e deixar de lado esse sofrimento e esse sentimento de dor pela inadequação e confiar no Senhor, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesta hora nós nos colocamos em Tua presença nesse dia. Te agradecemos pela Tua palavra e que por meio de Jesus nós podemos compreender como lidar com as circunstâncias. Te agradecemos porque o Teu Filho vivenciou todos esses sofrimentos e muitos outros e Ele venceu e por isso o Senhor nos permite vencer também. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos que hoje o Teu Espírito Santo venha agir em nossa mente, em nosso coração, renovando nossa esperança, nossa alegria, nosso contentamento na Tua presença, na comunhão contigo, na Tua companhia, mesmo que a Tua companhia nesse momento, Senhor Jesus, seja única. Não importa, te pedimos que o Senhor renove a nossa alegria, tire do nosso coração todo medo, todo sentimento de rejeição, toda tristeza, Senhor, e depressão e desânimo pelo isolamento, pelo sentimento de inadequação e por causa das palavras das pessoas ao nosso respeito. Senhor, tira de nosso coração, Pai, todo o temor de homens, que as opiniões, que aquilo que as pessoas pensam ou dizem sobre nós não venham a nos atingir e nos fazer perder a fé e a convicção de quem somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.